bem-vindos ao nosso Elas e Ele, o seu programa de análise e debate. Nós vamos discutir agora um tema um pouco mais sério, um pouco mais profundo, né? Um tema que não é do dia a dia e a gente sempre vai tentar fazer isso, discutir sim as coisas cotidianas, as notícias mais importantes, mas sempre vamos tentar trazer um tema mais difícil, mais profundo. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para Mari. Mari, é verdade essa história de que você recusou o papel de Mulher Maravilha para dar uma chance para aquela iniciante, a tal da Gal Gadot? É verdade esse boato? É verdade. É verídico? É verídico. É verdade. Sabia que era verdadeira essa história. Você deu uma chance para ela, você falou... Tem momentos na vida que a gente precisa ser humilde e dizer, olha vai agora lá. é hora de outra pessoa brilhar. Deixa ela brilhar também. Eu sabia que era verdadeira essa história. Eu tinha certeza. Minha intuição foi confirmada. Já ouviram falar de intuição masculina? E por que você falou em Mulher Maravilha? Por causa da Michelle Obama, por acaso? A Michelle Obama nós vamos tratar no próximo bloco. Tem notícias importantíssimas sobre Michelle Obama. Vai mudar a estrutura política mundial. A notícia que nós vamos trazer no próximo bloco. Nesse aqui, nós vamos discutir agora, voltando a falar sério, nós vamos discutir um assunto que não é do dia a dia, é uma notícia muito... é um tema muito importante. A gente viu na eleição anterior, contrariando tudo que a gente sabia de político, que todos os analistas sempre disseram ser mais do que uma opinião, era um conhecimento de que o que fazia a campanha política era a televisão. Era esse o fator essencial. Fazer visita era importante, comício era importante, carreata era importante, contato político com os prefeitos, tudo era importante. Mas a verdadeira definição, vocês vão até lembrar daquela história de que o debate entre o Collor e o Lula na Rede Globo foi o que definiu a eleição, que estava meio pari a par, né, pareada até ali, até aquele momento. Então, até aqui, até a eleição anterior, era um conhecimento assim, era uma coisa que não se discutia. É a eleição que define, é a televisão que define a eleição. A eleição passada mostrou uma situação completamente diferente. O Alckmin, que tinha um verdadeiro latifúndio de TV, que por conta disso muita gente dizia, no mínimo ele chega no segundo turno. Ele teve uma miséria de votos, uma quantidade irrisória. E quem acabou vencendo, e veja que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, quem tinha um tempo minúsculo de televisão e com uma iluminação feita com lâmpada ali, um negócio pendurado ali na casa dele, um negócio totalmente artesanal, amador, muito menos sofisticado do que os nossos moderníssimos equipamentos com o qual nós gravamos o seu Elas e Ele. Ele tinha um equipamento muito tosco, ele não tinha marqueteiro, ele não tinha... E todo mundo dizia, em função disso e de outros motivos também, ele não vai nem chegar no segundo turno. Isso era meio que, assim, opinião corrente, de novo, sem fazer juízo de valor. A gente não, né, o problema não é o candidato A ou o candidato B. O problema isso foi algo específico dessa eleição, por conta do antipetismo, por conta do próprio Bolsonaro, por conta de alguma coisa específica dessa última eleição, e não vai se repetir, ou não, a televisão realmente perdeu seu reinado como ferramenta básica, como ferramenta mais importante das eleições, e isso não vai retornar, ou não, o que a gente viu na última eleição é que era um evento específico, especial, e que não vai se repetir. Vamos lá, análise de vocês. Quem começa? Eu começo. Eu acho que a TV está perdendo, sim, o lugar. Isso não é ruim. Eu acho que é um fenômeno, e não é só no Brasil, é um fenômeno mundial. Tem muito a ver com a mudança da estrutura de comunicação. Então, a gente hoje já tem ferramentas que possibilitam que a comunicação não seja mais apenas numa direção. Então, a gente saiu da comunicação 1.0, a gente foi para 2.0 e a gente está indo muito rápido para uma direção que a gente ainda não conhece. A questão das redes sociais, das pessoas agora exigirem a resposta do outro. Então, as pessoas precisam estar nas redes sociais, o presidente precisa estar na rede social. Isso é um ponto importante. Outro ponto é que as pessoas ficaram mais politizadas não só aqui, né? A gente teve, não crise só no Brasil, a gente teve... Deixa eu te perguntar, mas isso é causa ou isso é consequência? Só para dar um gancho, isso é causa ou isso é consequência disso tudo que você está falando?
Eu acho que pode ser as duas coisas, depende de Elas do ponto de- interagem, elas né? interagem. E aí esse aspecto das pessoas terem ficado mais politizadas, elas estão usando as redes sociais para isso e estão falando através das redes sociais. E aí tá perdendo um pouco a importância daquela comunicação que vai numa direção só. Então esse eu acho que é o ponto inicial do debate. E não acho ruim que isso esteja acontecendo. Porque a gente está criando, ao invés de meia dúzia de redes, né, que transmitiam a informação, e a gente ficava muito refém delas, por exemplo, na época do Plano Real, que eles precisavam comunicar o que era o Plano Real, que a gente está estudando bastante isso agora, você precisava comunicar o plano e você dependia muito dessas meia dúzia de redes e desses jornalistas. Agora você não depende mais, você pode criar o seu próprio canal e falar direto com as pessoas que estão ali. Então, isso entra um pouco naquela questão nossa da responsabilidade individual, de trazer mais para as pessoas a responsabilidade pelas suas opiniões e suas decisões. Isso está em processo, mas está acontecendo. E hoje a gente está na era dos influenciadores digitais, né? E eles surgem de várias formas. Então, muitos deles surgiram por conta de toda a crise política que a gente passou. E isso não é só no Brasil. Isso está acontecendo na Europa, União Europeia com o Brexit, está acontecendo nos Estados Unidos com essa dualidade que nem teve com o Trump e essas coisas todas. Fora que a gente está vendo que assim, não é só na comunicação, a gente está tendo o mercado está se expandindo dessa forma também em outras áreas, não só na comunicação, né? Então, na questão de pesquisas, que a gente até talvez fale de Datafolha. Eu acho impressionante que, através das redes sociais, as pessoas estão conseguindo levar milhões de pessoas às ruas, combinando nas redes sociais. Então, realmente é um instrumento poderoso. Mas eu ainda acredito muito na força da televisão. Eu acho que tá dividido agora o negócio. Mesmo porque não é ainda todo brasileiro que tem acesso à internet. Infelizmente, ainda 30% dos brasileiros, ou das residências brasileiras, pelo menos até metade de 2018, esse dado que eu vi, não tem acesso à internet. Então, a televisão, todo mundo tem uma anteninha de TV e a Rede Globo e algumas outras emissoras em casa. Então, acho que para esse público, ainda a internet não alcançou. Eu acho que a internet está pautando a TV Eu também. acho que é engraçado porque assim... É uma via de mão dupla de novo, né? É engraçado porque assim, eu vejo pelo pessoal da minha geração, né? Eu cresci com a televisão ainda, na minha infância ainda era muito presente a TV e as emissoras padrão de TV aberta e tudo mais. Mas eu tô numa fase assim que os meus amigos, o pessoal que tem a minha idade, mal tem televisão em casa. E se tem a televisão em casa é para acessar serviços pagos de streaming, né? E se tem televisão a cabo ou alguma coisa assim, é justamente porque a operadora ofereceu um pacote que vinha incluso, então ele não tem como se desvencilhar. Mas não que o cara fale, não, eu vou ter uma televisão para eu assistir. Lá na minha casa é assim, quer dizer, a minha mãe assiste, ela vê os programas dela, mas a gente também tem o streaming fechado. Então, quando ela perde a novela dela, ela pode assistir depois, ela pode chegar em casa em outro horário, assistir o episódio do dia seguinte, que já está disponível lá na internet, né? Então, eu não vejo assim, a gente vive num mundo de inovação, né? Então, a tendência é que isso se descentralize cada vez mais, porque é o que a Mari falou, a gente dependia muito daquelas poucas emissoras para ter a informação, e agora a gente tem a informação em qualquer lugar, a qualquer hora, a gente não precisa se ater ao noticiário das 9 para ter a informação ali clara. E com a política é justamente isso, né? Assim, antigamente, se você não queria assistir o horário eleitoral gratuito, que de gratuito não tem nada, todo mundo paga por ele mesmo, mas se você não queria assistir, você desligava a televisão e ia jogar um baralho com a tua família até começar a novela, até dar o horário certo. Hoje em dia você desliga a televisão e vai pro Instagram, vai pro Facebook, vai pra rede social e procura teu candidato lá e acompanha o dia a dia dele, em campanha, por exemplo, faz o seu juízo de valor, né, conforme as atitudes dele ali, conforme o que ele mostra ali, o que ele expõe de conteúdo ali, e a TV se torna uma segunda opção, né, não tão presente, porque hoje é o que a gente estava comentando aqui no intervalo, né, nem sempre o brasileiro médio tem saneamento básico, nem sempre tem coisas
simples, mas um celular todo mundo acaba tendo, né? Porque é uma coisa que depende do indivíduo comprar e ter e tal, então é mais fácil do que quando o Estado oferece alguma coisa. Então o cara tem essa facilidade de pesquisar a vida do candidato, de estar mais próximo e assim desenvolver uma política diferente do que a gente viu até agora, que era muito ligada, muito restrita, né? Era uma imagem muito planejada. Hoje em dia é tudo mais espontâneo. Eu concordo com tudo, mas eu volto a dizer que eu acho que ainda há uma parte do Brasil que não tem acesso a isso. E é uma parte ainda grande. Mas eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas a gente não pode esquecer que, de certa forma... O único ponto meu é que eu ainda acho que a internet começou a pautar a TV também. Então aquilo que está acontecendo na internet não está sendo... Explica isso. Quantas vezes a gente vê durante essa última manifestação, milhões de pessoas na rua e a TV não está mostrando? Isso aconteceu também. Eu lembro bem, especialmente a Globo, na época do impeachment, que ela só começou a mostrar quando chegou no 1 milhão de pessoas na Paulista. O negócio já era um monstro, ele ficou meses e meses sem mostrar nada. O que vocês acham? Acho que está começando a ficar encurralado. Entendeu? É esse o ponto. Como a comunicação, as pessoas estão trocando muito, acho que a TV está começando a ficar encurralada, ela está começando a se pautar. Vou dar um exemplo bobo, que não tem a ver com política. Existe um canal, eu nem sei qual é, então eu até falava, que passa um programa que você fica horas assistindo coisas do WhatsApp. Eu não sei se vocês já viram. Você tá brincando. Tipo vídeo cacetadas, assim, mais é o pessoal do desculpa, mas acho eu que é não o pessoal da acredito. rádio. Ela tá me zoando. Não. É um pessoal de uma Tá rádio. zoando velhinha, ela fala, não, esse cara é de uma geração anterior, eu vou tirar um barato da cara dele. Eu não sei, é o pessoal de Como uma é que rádio. São uns radialistas, eu não sei se é de 89, é uns radialistas de uma rádio que montaram tipo um Pânico. Tipo um programa tipo Pânico. E aí eles passam horas só mostrando coisa do WhatsApp. Ou seja, assim, a TV tá mostrando o que você perdeu na semana no WhatsApp. Nossa. Os memes da semana, os vídeos da semana que você perdeu. Isso é uma admissão de derrota, então ela tá admitindo que Eu ela... tô falando, talvez o que esteja acontecendo é que grandes emissoras ainda não conseguiram completamente se render a isso, mas elas vão se rendendo aos poucos, porque não tem mais como esconder. É que nessa hora, elas não mostraram, de repente, tentaram alterar, tentaram mudar, tentaram esconder, mas se elas continuarem fazendo isso, elas estão sendo julgadas, porque as pessoas sabem o que aconteceu. Não, com certeza é a tendência. Mas eu não sei se hoje a gente pode dizer isso. Mas, né? deixa eu perguntar então. Então não teve, vocês não enxergam algo de muito especial na eleição passada? É mais um caminho que está vindo mesmo pela tecnologia e tal, e que estava acontecendo no mundo inteiro. Não teve elementos muito específicos e muito especiais na última eleição? Eu acho que teve também. Eu acho que é um conjunto de fatores. A gente teve um cenário cuidadosamente elaborado, entre aspas, para o resultado que a gente teve. Porque a gente teve muita informação, informação abundante, um acompanhamento muito de pessoa para pessoa, né? Especialmente com o Bolsonaro e tudo mais. Só se comunicava pelo Twitter, entrevista oficial só em live nas redes sociais dele. Quer dizer, a gente tem isso. E a gente teve também a quebra de hegemonia de ideias, né? Sim. Isso é um fator que foi latente, porque a gente teve 12 anos de um pensamento populista, de um pensamento que as pessoas já não estavam E os mais nossos patrocinadores dizem que a gente vai ter que cortar agora. Os nossos patrocinadores são tantos, nós precisamos cortar para eles. Por favor, os nossos patrocinadores. Desculpa, Mari, perdão.